Programa Fé Perfeita. Resgatar sua vida, não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, estamos de volta apresentando Fé Perfeita e agradecendo pela sua audiência e agradecendo a Deus por ter vida, por ter saúde e por usar esse tempo, falar de coração para coração, a verdade de Deus, na presença de Deus, com temor de Deus, para que possa abençoar a vida das pessoas que nos acompanham. Você já parou para pensar, ou alguém já lhe disse, ou você já pesquisou, quantas igrejas existem hoje no mundo? Deixa eu ler aqui a Escritura. Em São Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus disse: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Preste atenção que aqui está no singular, contra ela, não contra elas. Nós vamos, dentro deste programa, aprofundar este conhecimento, este raciocínio, e eu tenho certeza que isto é benéfico para você e isto faz bem para mim, como pregador, levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Quantas igrejas existem hoje no mundo? Você pode dizer centenas, dezenas, milhares. Não. Só existe duas igrejas hoje na Terra. Uma é falsa e a outra é verdadeira. Eu só queria lembrar para você as características da verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que a palavra de Cristo tem validade para ela. Ela está disposta a abrir mão de todos os pensamentos, de dogmas, de conhecimentos, de tradições e ficar com a Bíblia, com a palavra final para qualquer assunto. A falsa igreja, ela é uma igreja subdividida. Satanás, inimigo de Deus, imitador de Deus, como Deus tem uma igreja, que a Bíblia aponta para ela como uma noiva pura, limpa, virgem e imaculada, que o cabeça é Cristo, ela não anda pela sua própria ideia. O diabo tem uma igreja, ela não é pura, ela não é virgem, ela é uma prostituta. Ela é uma mulher que se deitou com os mercadores da terra, engravidou-se dos reis e produziu muitas outras filhas que também, como ela, são adúlteras. Devemos notar que a verdadeira igreja, ela mantém a pureza. Eu quero perguntar a você que está em casa: até quando um litro de leite é puro? Até quando um litro de água é puro? Se você tomar um litro de água e colocar uma gota de limão, ele não é mais puro. Se você tomar um litro de leite e colocar uma gota de água, ele não é mais puro. Ele foi adulterado. Se você pegar a palavra de Deus e inserir um pensamento seu, um gosto seu, uma tradição sua, uma doutrina sua, ela não é mais a palavra de Deus, ela foi adulterada. E a consequência para aqueles que adulteram, ou seja, aqueles que acrescentam a palavra, não é céu, não é arrebatamento, não é vida eterna, é distanciamento de Deus, é inferno, é tormento eterno. Então, corremos o risco de dizermos que somos da igreja verdadeira,
abraçando doutrinas falsas que a Bíblia denuncia como sendo doutrinas e ensinamentos de homens. Quero que você tenha cuidado, que você seja sincero, que você não seja apenas mais um que se filiou a uma igreja, mas que você tenha o cuidado de dobrar seus joelhos e pedir a Deus, para Deus não deixar você ser enganado. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto. A falsa igreja, que é a noiva de Satanás, tentando Satanás ganhar terreno e evoluir-se, porque esta é uma verdade. A Bíblia disse que poucos são chamados, poucos são escolhidos, até muitos são chamados. Poucos são escolhidos. A Bíblia não nos mostra, outra coisa senão uma multidão de pessoas que, na verdade, são salvas porque vem ao longo de todas as eras da igreja, de séculos e séculos passados, que se juntam no final como uma multidão de salvos. Mas vamos tomar o fato presente dos nossos dias. Vamos tomar isso aqui. Satanás, querendo enganar e arregimentar para o inferno uma multidão enorme, ele tomou a palavra de Deus, inseriu nela certos pensamentos e gostos e doutrinas e dali faz nascer a sua igreja. A primeira igreja, a igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é a igreja que nasceu em Pentecostes. Era uma igreja pura, era uma igreja onde os crentes diziam abertamente: importa obedecer a Deus e não a homens. Mas hoje você vê a igreja obedecendo a homens e não a Deus. Por quê? Obedecem às modas, obedecem os costumes da sociedade. As pessoas dizem: isto nada tem a ver. É porque eles não obedecem a Deus. Quando você vê um pastor dizer que não prega o evangelho, baseado em corte de cabelo, em roupa, e que você pode viver qualquer classe de vida, e namoros, dos jovens beijando, abraçando, se fornicando, prostituindo, você sabe perfeitamente que aquilo é uma característica de alguém que adulterou a Bíblia. Nós somos chamados à igreja, porque a palavra igreja quer dizer aqueles que são chamados para fora. Você hoje não tem mais os que são chamados para fora, são muito poucos. Na verdade, é o inverso. O mundo chamou a igreja para si. E a igreja absorveu tudo que a sociedade pratica. A qualidade de música é rock, é twist, é todos esses ritmos. É forró, é baião, enfim, tudo isso está dentro da igreja. Se solta uma moda, as irmãs estão lá vestindo-se conforme a moda. Você não gosta de ouvir isso, não é? Mas isso é a verdade. Para você entender, a Bíblia diz que uma mulher nunca deveria cortar seu cabelo, mas as mulheres querem obedecer à Bíblia ou a seus pastores ou às suas igrejas com o argumento que isto não tem problema. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma mulher deveria se vestir honestamente com pudor. Você não pode me dizer que mostrando suas pernas, as entradas do seu seio, com uma roupa colada, você pode me dizer que isto é uma roupa de uma mulher santa ou de uma prostituta. Aliás, as prostitutas de alguns anos atrás se vestiam melhores. Então nós vamos olhando e vendo que, na verdade, o diabo pegou uma igreja que se é chamada de igreja mãe e levou para dentro dela a doutrina da Trindade, que é a divisão de Deus em três pessoas, que é paganismo, tirou o verdadeiro batismo, adulterando tudo. Colocou uma festa natalina e eles aceitaram. Fizeram uma festa com ovos de chocolate para representar a Páscoa, nunca sei onde isso está na Bíblia, também foi aceito. E daqui um pouquinho acenderam velas, fizeram homens e mulheres de santos intercessores,
praticaram o que a Bíblia condena, que é o espiritismo, fazer invocação do espírito dos mortos, fizeram com que os mortos se tornaram seus intercessores. Esta é a mãe. Porém, esta mãe é chamada de a mãe das abominações, o mistério da Babilônia. E esta mãe, então, misteriosamente se engravida e dá à luz uma filha, isto é, alguém vai protestar contra ela e daqui um pouquinho nasce um novo movimento chamado de protestantes, através de Martim Lutero. E Martim Lutero, então, começa a brigar com a mãe, foi expulso da igreja e daqui um pouquinho Martim Lutero discorda de Calvino e Calvino discorda de Zwinglio e daqui um pouquinho você vai vendo que isto vai se multiplicando e o diabo simplesmente ganhando terreno, porque agora ele pegou doutrinas falsas, igrejas que estão cheias de ensinamentos de batismo, de crença, de prática de vida, que são falsas, e ele foi fazendo isto virar, como uma dona de casa pega a cebola e pica em pedacinhos, foi colocando uma igreja em cada esquina, e uma briga com a outra, e sai da outra, e abre outra, e vai abrindo mais uma e mais outra, e nós estamos vendo a este emaranhado de seitas e denominações, e cada uma delas professam ser a verdade, mas quando você busca a verdade, que verdade existe? Não existe verdade. Estão fora da Bíblia. Fora da Bíblia é engano. Fora da Bíblia não é a igreja de Jesus Cristo. Fora da Bíblia são as portas do inferno que se abrem para enganar as pessoas e arrebanhar filhos para a perdição. Eu convido você para ler a Bíblia. Se você encontrar no lugar aonde você está congregando alguma doutrina e algum ensinamento e algum comportamento que não é da Bíblia, saiba que você entrou numa porta errada. Você está na falsa igreja. E o diabo prevaleceu, mas a minha igreja, disse Jesus, é aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela escapará. Convido você para meditar nestas palavras, que Deus te dê entendimento em tudo. Oremos. Pai, finalizo pedindo a tua bênção, a tua orientação, a salvação, a cura, a libertação, o esclarecimento para a alma do povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.